E aí, meus amigos, acabou de acabar, como diria um amigo meu, o primeiro jogo do nosso novo Mundial ou Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a gente já tem a primeira impressão, tem agora a resposta para algumas perguntas que todo mundo estava imaginando como seria, o que seria o primeiro, como seria esse primeiro acontecimento, esse primeiro jogo e o que a gente pode esperar dos próximos. Então acho que finalmente passou um pouco daquela primeira ansiedade de ver o que vai acontecer, como é que vai ser isso. Então eu queria só comentar algumas coisinhas que a gente viu hoje nesse primeiro jogo e o que a gente pode esperar dos próximos. Um apanhado geral, assim, uma revisão geral do que a gente viu, alguns detalhes que me chamaram a atenção, que talvez tenha passado despercebido, mas que vale a pena da gente olhar. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a arbitragem. Queria chamar a atenção para a arbitragem por uma diferença muito clara que a gente vê entre o árbitro que apitou hoje, ou como foi a arbitragem desse jogo, e as arbitragens que a gente vê aqui no Brasil. Eu imaginava que no primeiro jogo, com a presença do garoto de ouro do Infantino, o Lionel Messi e os seus amigos universitários jogando, a FIFA colocaria o seu melhor árbitro, ou que menos teria chance de causar algum tipo de problema, algum tipo de polêmica, e pelo visto ela não fez isso. O árbitro que apitou hoje ele era bem ruim, bem fraco. Se esse cara estivesse apitando aqui no Brasil, num jogo do Brasileirão no sábado, na segunda-feira todos os programas de mesa redonda da TV iam estar falando sobre a atuação dele, como ele prejudicou o time do Al-Ahly, como ele tomou decisões erradas, que ninguém sabe como que esse cara tá na FIFA, esse cara tem que ser afastado, e aí a CBF na terça-feira emite uma nota e afasta o cara. Então, isso é o comportamento padrão que a gente ia ver se esse cara fosse do Brasil ou estivesse apitando no Brasil. Mas, como o brasileiro tem essa coisa muito forte do que lá de fora é melhor, então o erro aqui no Brasil, o cara é um mau caráter, o cara é muito ruim. Aí o cara faz essas mesmas besteiras que fez hoje. Não, mas é que aí tem que ver também que o cara tava nervoso, né? Aí errar é humano, né? Isso aí acontece para todo mundo. O peso é muito diferente. Esse árbitro hoje cometeu algumas besteiras bem graves ali, que ele não se enrolou e a situação não ficou ruim ou pior do que já foi por conta dos times envolvidos. E acho que o lance mais caótico foi a não expulsão do jogador do Inter Miami, naquela entrada violenta, o jogador já estava com amarelo. O VAR deveria ter chamado, porque seria uma atitude para vermelho. Não chamou, o árbitro pipocou na hora, inclusive eu assisti o jogo pela Casa TV, o próprio narrador, os comentaristas falaram isso na hora ali. O árbitro pipocou valendo e não quis mandar para casa o jogador do Inter Miami simplesmente porque a gente sabe que é o Inter Miami. Ele não ia deixar o filho do Infantino com um jogador a menos. E aí aquilo ali foi vergonhoso. Não tinha como não dar amarelo naquele lance. E aí logo na sequência o Inter Miami comete um pênalti que ainda era bem questionável se de fato foi pênalti, muito mais questionável do que a própria falta que não foi amarelado o jogador. Foi dado lá o pênalti. Eu entendi aquilo ali que foi uma forma de equilibrar, tipo assim, eu não expulsei o cara antes, eu vou dar o pênalti agora pro time egípcio. E aí entra um outro ponto que o egípcio lá, eu me esqueci o nome do número 7 agora, do Al-Ali, conseguiu perder o pênalti, né? Conseguiu chutar no meio do gol. O goleiro também tem o seu mérito, ele defendeu bem. Mas, assim, tirando isso, tirando esse fato do cara ter perdido o pênalti, me pareceu muito que foi, não vou expulsar porque vai dar problema para mim, mas eu vou te dar o pênalti aqui para dar uma aliviada e aí tu faz aí, tá tudo certo. E aí o jogador não ajudou. Então, assim, só para deixar muito claro, se fosse brasileiro, se fosse apitando no Brasil, nós ia estar aqui derretendo a carreira do cara, que o cara não presta, que o cara é ruim.
mas aí, como é lá fora, tá tudo certo, ninguém vai falar nada e vai passar batido. Tá? Então, espero que esse jogo de hoje sirva de lição para ver que o árbitro brasileiro comete erros iguais aos árbitros lá de fora. Não tem diferença. Qual que é a diferença deles? A tecnologia deles ajuda pra caramba e o jogador lá também não tem o hábito do jogador brasileiro. Por exemplo, aquela bola que foi tirada quase em cima da linha, que seria gol pro time do Egito, ali tem a tecnologia de passou a linha, ele apita, então se não apitou, o árbitro já tem a segurança que não passou, que tá tudo certo, não foi gol. E aqui no Brasil, meu Deus do céu, se aquilo ali acontece, né, a bola a 1 metro do gol, os caras já estão gritando com o árbitro lá que tem que dar o gol, tem que validar, tem que ir no VAR. Então, assim, o jogador não ajuda, a tecnologia aqui falha, não ajuda, e lá, pelo menos, ele tem essa segurança de que, pô, se a bola passar a linha, ele vai apitar aqui e eu posso marcar descansado. Né? Então, o que ainda salva, na minha visão, é a tecnologia, que lá é melhor aplicado, que lá funciona um pouco melhor, porque eles têm um mecanismo, talvez, diferente, a forma diferente de olhar as coisas. Né? Então, o impedimento semiautomático, coisa que aqui a gente não tem. Essa tecnologia de cruzar a linha é uma coisa meio besta, a gente não tem. Então, esse tipo de coisa que acaba ajudando. Eu sou da opinião radical de que o árbitro, da forma que nós vemos hoje, dentro de campo, ele vai acabar. Não vai ser ano que vem, mas ele vai acabar. Não existe mais motivo, num ambiente tendo VAR, tendo 78 câmeras, não existe mais motivo para a gente ter um cara dentro do campo tomando porrada, entre aspas, causando confusão com o apito errado, tomando decisão errada e sendo principalmente testa de ferro para escutar xingamento, agressão dos dois lados, porque geralmente é assim, os dois times reclamam da arbitragem. Então o cara tá ali, ele é um celeiro da confusão no meio do jogo. E para mim isso vai acabar. A gente vai ficar só com o VAR, porque no final das contas hoje, quem toma a decisão final no lance duvidoso é o VAR. É o VAR no pênalti, no cartão vermelho, no gol ou não. É o VAR. Então, para mim, o que vai ficar é muito claro. A gente vai chegar esse momento, que ainda vai demorar um pouco, mas vai chegar que a gente vai ter somente o VAR apitando, os telões lá mostrando as indicações, meio Kings League o negócio, só que a Kings League ainda tem um árbitro em campo ali, mas então eu acho que a gente vai chegar nesse ponto aí. Ou pelo menos se tiver o cara em campo, mas ele não vai ser ele que vai tomar a decisão, ele vai ser um mero comunicador do VAR. Então o VAR apita, o VAR decide, o VAR revisa e o cara tá ali só para dizer sim ou não, apitei isso, apitei aquilo. Então a arbitragem tem esse alerta aí. Em relação ao evento, né, era uma curiosidade por ser um campeonato novo que a FIFA está promovendo, a primeira edição nesse formato, tudo muito novidade. Existia uma curiosidade de como que seria a abertura, como que seria o evento em si, a organização, se ia funcionar tudo bem ou não. Tem um ponto localizado dos Estados Unidos que teve protesto essa semana. Havia uma dúvida se isso de alguma forma chegaria até a abertura da Copa de Clubes. E o resumo é que nada disso afetou, nada disso aconteceu, a abertura foi tudo certo, foi bem no padrão FIFA, bem semelhante com o que a gente vê a Copa do Mundo de seleções. Então, não causou nenhum espanto muito positivo, mas também não teve nada que dá para identificar assim, nossa, deu problema, abertura de tudo errado. Foi bem padrãozinho, eu até esperava alguma coisa um pouco diferente por ser a primeira edição. Em relação ao público, no público a gente tinha uma. A gente teve durante a semana notícias de que a FIFA veio reduzindo o valor dos ingressos, vinha quase distribuindo ingressos para tentar encher os estádios, porque a demanda estava baixa. E aí eu quero lembrar, na Copa de 2022, no Catar, a Rússia fez esse movimento de forma descarada, assim, ela deu ingresso, ela chegou a pagar torcedores fakes, né, indianos, paquistaneses, entre outros, para fazer volume ali no estádio, para dizer que estava cheia as torcidas, mas que na verdade, quando o pessoal começava a tentar entrevistar, os caras nem falavam o idioma do que estavam torcendo, né? Brasileiro, por exemplo, tinha um monte de indiano lá
fazendo torcida pro Brasil, os caras nem eram brasileiros, não tinham vínculo nenhum com o Brasil. E aí, o primeiro jogo, eu não tenho certeza se o estádio encheu realmente porque gerou demanda, pelo menos para a primeira partida, né? Aquela coisa da abertura, o evento, né? Autoridade e tudo mais, ou se já teve nesse jogo algum tipo de ajuda, vamos chamar assim, da FIFA para gerar público. Eu acredito que vai chegar próximo de encher, porque a gente tem muita gente de fora nos Estados Unidos que é o público que vai procurar. O americano em si, cara, ele tá mais ou menos ali, para ele aquilo ali é um evento, não é uma partida que vale o campeonato mundial de clubes. É um evento para ir lá ver o jogo e tal. A gente sabe que o futebol nem é o primeiro esporte nos Estados Unidos, né? Lá para quarto, quinto esporte preferido. Então, muito provavelmente, se a gente tiver estádios cheios, é porque ainda tem imigrantes indo, né, ou viajantes que foram para lá, apesar de toda a situação complexa agora, que estão lá fazendo esse tipo de. Estão marcando presença nesses jogos. Em relação às equipes, né, a gente teve ali Inter Miami e Al Ahly do Egito. O Inter Miami, gente, pelo amor de Deus, se montar um time universitário aqui no Brasil, de qualquer universidade, eu tenho certeza que no mínimo empata em 0-0 com aquele time lá. Que negócio triste, que negócio ruim. Obviamente a gente tem um cidadão ali que é muito acima da média, fora de cogitação comparar com qualquer outro, mas o resto, gente do céu, vamos se respeitar. Inclusive, eu tiro só o Messi do meio, porque o Messi poderia de fato estar jogando numa liga de expressão na Europa, inglesa, espanhola, Itália, alguma liga ele podia estar jogando, mas ele preferiu jogar com os amigos dele ali. Mas o restante assim, não dá para imaginar que esse time ele vai ir para frente, que esse time vai conseguir sequer passar da fase de grupo, porque não existe qualidade nenhuma. Não existe qualidade no treinamento do Mascherano, pelo visto, porque o time é extremamente desorganizado, que só precisa jogar pro Messi e nem isso faz. E não existe qualidade individual daqueles jogadores para eles conseguir gerar alguma coisa, né? Então, basicamente, atira no Messi e deixa que ele faça. Só que não tem um entorno de, pelo menos assim, o que a seleção argentina fez. Joga no Messi e dá opção para ele. Não é só jogar nele, é jogar nele e ajudar o entorno da jogada. O Inter Miami ele não faz isso, ele atira a bola no Messi, ergue as mãos para rezar e deixa. E aí não tem condição. O Luiz Soares, por exemplo, eu queria destacar, quando ele saiu do Grêmio, ele falou que ele não conseguia mais jogar. Mas desde então ele está na segunda temporada seguida jogando pelo Inter Miami. E eu até me surpreendi em ver que realmente ele tinha razão, ele não conseguia mais jogar quando ele saiu do Grêmio. O Soares, ele não jogou praticamente, ele praticamente não entrou no jogo. A gente viu assim uma limitação física absurda por parte do Soares, que ele já tinha no Grêmio na época que esteve aqui em 2023, e que claramente não tem a menor condição dele continuar desempenhando em alto nível. Sérgio Busquets, mesma coisa, assim, é um ex-jogador, claramente não tem mais condição, não chega perto daquele meia ou aquele volante que a gente viu no Barcelona. Então, realmente, o ritmo de jogo deles habitual é outro, inclusive, né? Jogando a Liga Americana e agora contra times de fora, isso deve ficar mais discrepante ainda. É de se imaginar que não vai à frente mesmo. É um time muito limitado, é um time praticamente universitário, com fragilidades absurdas, assim, que o time do Al Ahly colocou pelo menos uns 4 contra-ataques ali, que se tivesse um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de qualidade na frente, teria empilhado gols, né? Então, saiu barato para o time de Miami, saiu muito barato. E o Messi, assim, é um super jogador, mas tem um limite, né? Tem um limite. Nem Noé carregou tantos animais igual o Messi está carregando esse time aí, pelo amor de Deus. Então, não imagino que tenha vida longa na competição. Já o time do Egito é o time que a gente está acostumado a ver nos intercontinentais, nos mundiais até o ano passado.
né? A gente quase todo ano vê eles lá, porque eles são soberanos na África, né? Venceram 3 das últimas 4 Copa Africana, a Champions Africana, né? Champions da África. Então é um time que está totalmente acostumado. E parece que é o mesmo time que a gente vê todo ano lá, com as mesmas peças, jogando do mesmo jeito, né? As mesmas qualidades, os mesmos defeitos, correria, um jogo bem físico, não tem tanta qualidade individual para criar jogada, mas uma dedicação absurda, né? Quando a gente imagina que os times vão todos para lá meio de férias, meio da brincadeira, os times, como o exemplo do Al-Ahly, não vão nesse ritmo, né? A gente viu hoje que os caras correram pra caramba e só não saíram vencendo porque perderam pênalti, porque não tiveram qualidade para definir a sua jogada. Se tivesse tido um pouquinho mais de calma, tivesse ido um pouquinho mais na paciência, ou tivesse um mínimo de qualidade de criação, teria empilhado gols no Miami. Então faltou pouca coisa. E é aquele time que a gente vê em determinados anos, chegou no Mundial ali na semifinal, já tirou o time brasileiro, assim como o Raja Casablanca fez com o Atlético Mineiro. É um time que chega lá para jogar, é muito competitivo, pega um dia bom, elimina o time brasileiro, pegava um dia ruim, ele caía fora. Né? Se as coisas não davam muito certo, ele caía fora. Só que como era um jogo só, isso ficava muito volátil. Agora que a gente tem uma sequência de jogos, uma fase de grupos, a tendência é a gente ver de fato o que esse time consegue entregar. Se ele é só um raio específico ali que acontece em determinados jogos, ou se jogando contra times de fora vai conseguir manter uma consistência, vai conseguir durante 4, 5 partidas desempenhar alguma coisa melhor. Eu acho que esse time ele é candidato a passar ainda em segundo lugar do grupo, visto que não é um time ruim, é um time que precisa acertar algumas coisas que se der um dia, como sempre foi nos mundiais, se o Al-Ahly tiver um dia bom, a bola entra. Essas bolas que perderam hoje, o pênalti seria feito, 2 ou 3 bolas que chegaram na cara do gol teriam sido finalizadas com sucesso, e o time teria saído ganhando por 3-4-0. Isso seria o normal. Então, eu não descartaria num grupo com Palmeiras e Porto, eu não descartaria o time do Egito. Acho que eles têm sim grande chance de passar. E amanhã, ou hoje, quando eu vou estar postando esse vídeo, a gente vai ter o primeiro jogo, então, Palmeiras e Porto. Acho que é o grande jogo assim em equilíbrio que a gente vai ter no domingo. E eu quero chamar atenção porque eu acho que nesse grupo o Palmeiras tem sim grande condição de passar em primeiro, até relativamente tranquilo. O Palmeiras tem um grande time. O Porto a gente sabe que no cenário europeu não bate de frente com times ingleses, não bate de frente com times da Espanha. Então, se a gente pegar da Europa, a Liga de Portugal ela é tradicionalmente a mais fraca, tem menos investimento, né? É uma liga acostumada a pegar jogadores da América Latina, levar para a Europa, revelar para a Europa e vender nos outros mercados ali ao redor. Então, a tendência é o Palmeiras conseguir passar em primeiro, visto que é um time muito organizado, né, com uma ideologia Abel Ferreira já muito bem implantada. Então, seria a minha grande aposta. Nós temos outros jogos amanhã também, são 4 jogos no domingo, né? São jogos às 11, às 2, às 5 e às 9, se eu não estou enganado. E aí eu vou trazer um pouco mais desses outros jogos. Temos PSG Atlético de Madrid também, que é o maior jogo do dia, que para mim hoje não é um jogo equilibrado. Paris hoje, não só pelo título da Champions, mas pela forma que vem jogando com o Luiz Henrique, é amplo favorito. E eu, sinceramente, não gosto do Simeone, acho um antijogo absurdo. Acho que o Atlético de Madrid tem perdido aí uns 10 anos da sua história investindo em manter o Simeone. Por isso eu torço para um jogo bem equilibrado, um 5-0 para o Paris, apesar de não gostar muito do Paris, mas não gosto da proposta de jogo do Simeone, não vejo aquilo ali como um futuro para uma equipe se segurar daquela forma ali, tendo tanta qualidade como muitas vezes tem. Então, enfim, espero
uma vitória suave do Paris, vamos colocar assim. E, enfim, vamos ter outros jogos também. Até não recordo agora os outros, mas esses dois são os que mais chamam a atenção no domingo. Eu vou trazer um review de todos os jogos individuais e a gente vai ter vídeo todo dia aqui no canal. Então convido você a acompanhar, comentar, pode me xingar, pode falar qualquer coisa aí. Eu vou tentar quebrar um pouco mais os vídeos também. Enfim, esse é só o início. Acho que tem bastante coisa pra gente ver. A Copa do Mundo de Clubes vai trazer uma perspectiva muito legal para a gente ver as nossas equipes daqui, que são times muito de ponta aqui para o nosso futebol, disputando com outros mercados. Eu estou também muito ansioso para ver como é que vai ser isso. Porque agora acho que pela primeira vez a gente vai ter um parâmetro real de como que é o futebol brasileiro pro mundo. Né? Se os times brasileiros chegam todos lá e tomam uma pancada de times menores, como o Al-Ahly ou Esperance da Tunísia, Auckland City e por aí vai, se isso acontece, a gente tem uma visão de como a gente realmente tem problemas. Mas eu acredito que não, acredito que hoje o futebol brasileiro consegue bater de frente, tirando esses muito acima da média, como o Paris, Real Madrid e os entornos ali. Então a gente vai ter agora essa visão real, a primeira vez a gente vai ver como é o futebol brasileiro frente ao mundo. Então fica aí, continua aqui, espera e acompanha pelos próximos vídeos, a gente vai debatendo e trocando uma ideia sobre isso aí, beleza? Valeu, valeu, até mais.